E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3 horas da tarde do dia 17 de março de 2022. Hoje aqui com o João Lucas, eu aqui, Amando Capalbo e Pedro Linhares ao meu lado, pra ter um bate-papo, uma conversa bem legal, bem gostosa, com o primeiro participante do Revelaste aqui da Casa de Vovó Dedé, Bruno Leican. Bruno, vamos começar do começo, vamos lá pro início. Bruno Leican ali, bebezinho. Como é que foi esse contato com a música? Você que é cantor, Bruno aí é um artista fenomenal, agora tá vindo um pouco pra comunicação, mas fala um pouco como começou esse lado da arte, da música. Poxa, primeiramente eu quero dar boa tarde, né? Sejam bem-vindos aqui ao programa. E tô feliz de estar aqui com vocês, né? Primeira vez na Rádio Vovó Dedé, que eu amo tanto. Bom, tu perguntou sobre como a música começou, né, na minha vida. Começou na igreja, quando ainda criança. Eu acompanhava bastante a minha avó, eu digo que ela é a minha incentivadora, porque ela ia para os círculos de oração e cantava aqueles louvores bem antigos. Sua avó cantava, no caso? Cantava num grupo de senhoras, né? Sim. E eu me lembro que eu ficava deitado no chão da igreja lá, no meio delas, ainda criança, ouvindo. Tanto que ontem mesmo na gravação do segundo Bem Fazer Musical, agora fazendo um merchan, o cantor cantou lá uma música dessa época que é Porque Ele Vive. Aí eu me lembrei bastante desse episódio que a minha avó cantava com as senhoras, todas sentadas, e eu deitado no meio delas, no chão. Coisa de criança, né? Sim. Mas aquilo me encantava, porque o jeito com que elas cantavam, a força, né? E eu cresci gostando, me atraindo por vozes que têm potência, que têm força, que têm, como é que eu posso dizer, características marcantes no seu canto, né? Hoje em dia essas vozes, essas inspirações são quem? São várias, né? No princípio eram mais referências da igreja, dos cantores gospel, né? Como Kleber Lucas, Aline Barros, que é conhecidíssima, sim. Cassiane, vários estilos, né? Que o meio gospel tem uma sequência de vozes diferentes, assim, incrível. Uma qualidade sem palavras. E aí, depois que eu conheci a Casa de Vovó Dedé, né? Eu tive um contato com a música, como eu posso dizer, secular. Sim. Né? Com a música popular brasileira. Então, assim, tomei referência como Clara Nunes, Elis Regina também, sim, né? Milton Nascimento, que eu já cantei aqui na Casa de Vovó Dedé. Roberto Carlos, que eu nunca imaginei de cantar. Teve um especial, né? Inclusive todo com você ali, o do Roberto Carlos, foi isso? Foi tão bacana, foi marcante pra mim, que até hoje no meu Instagram, no meu Face, né? Acho que o pessoal já tá cansado. Porque eu sempre relembro esses momentos, porque foi muito bonito e foi mais gostoso ainda, Yamandu, a recepção das pessoas. Sim. Porque depois que esse programa foi lá na TV Diário, no programa Sons da Casa, eu tive um convite para levar esse show para um programa de rádio lá de Aracati. E nesse programa, o apresentador deixava as pessoas ligarem para dar um parecer do que estava acontecendo, se estava gostando ou não. E eu ouvi, eu fiquei tão emocionado que as pessoas não me conheciam, mas ficavam... bota mais música aí do Bruno Leican. Meu Deus, ele canta demais. Que legal, eu tô gostando. E era gente de todo tipo, sabe? E me trouxe muitas coisas boas, muitas boas lembranças e bons momentos. Sim. Esse show do Roberto Carlos aqui na Casa de Vovó Dedé. E você citou esse contato com a Casa de Vovó Dedé, mas você não disse quando que ele se iniciou. Você lembra mais ou menos a época e como você conheceu a casa? Bom, o que eu vou falar aqui é até uma coisa bem espiritual, né? Mas realmente foi. Porque eu conheci a Casa de Vovó Dedé no momento que eu tava desistindo desse negócio de cantar. Porque eu já tinha passado por tantas decepções, tantas pessoas mentiram pra mim, alimentaram a minha esperança, né? A minha expectativa. E teve um momento que eu vi que eles estavam me fazendo dar voltas ao redor, né? Não estava me fazendo caminhar. E aí eu comecei a ficar cansado, com vontade de desistir. E aí foi que uma amiga minha me falou do troféu Mansueto Barbosa, que acontece sempre, sim, né? E aí eu mandei
uma das músicas que vai ser até executada aqui, né? Que é Te Levar para o Meu Jardim, que é uma composição minha, produzida pelo Elder Mello, um produtor aí que me ajudou, me abraçou, e eu tenho essa dívida com ele muito grande de ajuda, de amizade. E aí mandei essa música e o Wagner gostou muito, né? Mesmo essa música não podendo participar do troféu, porque... Na época não tinha voz, né? No troféu é só instrumento, né? Instrumental. E o meu era uma música, né? Eu cantando. Ele me convidou aqui para casa de vovó Dedé, porque estava necessitando de uma voz, né? Tinha anteriormente uma moça, que eu acho que o nome dela era Rivna, não sei, que tem também uma voz maravilhosa. Mas por alguns motivos pessoais, ela teve que sair de cena. E aí ele me convidou, eu fiquei tão feliz, e me ofertou vários cursos aqui, né? Tentei aprender violão, tentei aprender tanta coisa. O inglês, lembra? Inglês, e nada deu certo. Mas ele insistentemente, o Wagner, tia Regina, todos aqui, né? Acreditando, até que esse meu canto tomou forma, está tomando forma, que eu ainda estou aprendendo, a vida constante, né? E a gente ouviu aí numa fala que era quase uma desistência da música, né? Quando foi entrando aqui na casa. Então conta um pouco desse processo antes de existir. O que é que era a música antes de passar pelo processo de existência? Era uma coisa profissional? Ainda estava cantando somente na igreja? Como é que estava sendo isso pós primeiro contato com as artes, com a música? No início a música para mim era eu era um adorador, eu não era um cantor, né? Eu era uma pessoa que apresentava a Deus. Então, assim, hoje eu vou cantar aqui na casa de vovó Dedé ou em qualquer outro lugar, é o cantor Leican, né? Uhum. Eu tô sendo a estrela. Mas quando eu estava na igreja, na presença dos irmãos, a estrela do meu canto era Deus. Uhum. Então, assim, aquilo ali para mim era uma coisa muito séria. E é ainda, né? Porque Sim. Se houver a oportunidade de cantar para Deus, eu cantarei. E eu fiquei muito triste, porque eu comecei a descobrir que eu sabia compor, né? E aí eu fiz algumas composições, inclusive essa, né? Te Levar para o Meu Jardim. E eu mostrei para algumas pessoas da igreja, assim, eu vou falar isso aqui, mas não é criticando a igreja evangélica. Em todo lugar tem pessoas que remam contra a maré, né? Tentam tirar a gente do caminho. E não é diferente dentro da religião, né? Sempre existe esse tipo de coisa. E aí algumas pessoas falaram pra mim, né? Não, Leican, isso aí não é pra você, você não vai conseguir, não vai dar certo. Você não tem condição, você não toca nenhum instrumento, me limitando. E aquilo foi me deixando tão desgastado, tão triste, né? E uma das últimas coisas que aconteceram próximo da minha saída, né? Foi o encontro com o Elder Mello, que eu tinha R$300, eu achava que R$300 eu ia fazer um disco, né? Que nessa época ainda estava em auto CD, né? Que eu ia fazer um disco. Aí cheguei procurando uma gravadora. E aí fui várias, né? E todas, preço altíssimo, né? Eu tinha que pagar várias coisas e não tinha esse dinheiro. E aí encontrei o estúdio dele e ele viu a música, gostou tanto, me valorizou tanto, de uma forma tão diferente do que aquelas outras pessoas tinham feito comigo. E gravou essa música, né? Aí apresentei essa música para essas mesmas pessoas que me criticaram. E as críticas aumentaram. Isso aí foi tirando a energia, né? Porque a gente vive também de motivação, né? De valorização. A gente precisa também ouvir do outro. Você pode, você consegue, você é capaz, né? E naquele momento não era o que eu estava ouvindo, né? Depois desse processo de ter uma valorização do produto, do trabalho, enfim, do artista Bruno Leican, o que foi que mudou assim na tua percepção como artista? Esse é o rumo? Como que foi? Eu fiz alguns estágios, né, trabalhando e tudo mais, mas sempre com pensamento na música, sempre querendo viver da música, né? Mas o que mudou assim na minha cabeça foi que eu tinha condições, sabe, de viver disso, de levar adiante, de também brilhar, sabe? E aí que entra a casa de vovó Dedé, que foi muito importante, porque deu mais força a isso, que eu posso conseguir, que eu posso
encantar as pessoas. Eu lembro de só um recorte aqui. Que eu fui participar de um evento na Cogé, representando a casa de vovó Dedé com o Gabriel, né, Arcanjo, que é aqui da casa, e o Bruno Lopes. E aí, quando a gente chegou lá, nós fomos cantar Água de Beber e cantar Tenho Sede, do Gonzaga, né? Acredito que é. Eu não me lembro direito quem é o autor da música. E aí, quando a gente começou a cantar a música, eu fechei assim o olho, sabe? Porque eu quis ficar nervoso. E deixei fluir, sabe? Quando eu abri o olho, que a gente terminou de cantar as músicas, que foi sequenciada uma atrás da outra, várias pessoas, assim, várias mulheres, homens também, né? Que estavam lá presentes, foram até a mim, o Gabriel e o Bruno, chorando, cara. Assim, as mulheres todas com as suas maquiagens derrubadas, assim, destruídas de tanta lágrima que tinha saído dos olhos. Porque elas dizendo assim, nunca a gente ouviu alguém cantar assim, cantar desse jeito, né? Cantar com alma. E os homens também não estavam chorando, mas estavam super assim emocionados. Você sente que a pessoa fica tão tocada que ela se sente obrigada a sair da cadeira dela para te falar que foi tocada. E aí, a partir daquele momento, né, foi um dos momentos, principalmente esse me marcou bastante, que eu vi que eu tinha algo especial, que não era só a letra da música que estava falando. Era a minha alma, era o meu amor, era a minha paixão por aquilo que eu estava fazendo naquele momento, sabe? Então, assim, é um dos sinais de que existe alguma coisa no final desse caminho. A gente viu o Revelarte, eu inclusive vi pessoalmente, eu tive lá no primeiro projeto, quando tinha, mesmo antes da pandemia, um projeto presencial, então tínhamos várias pessoas, era um show mesmo, né? E eu queria saber, foi o primeiro palco, o primeiro show, assim, que tu cantou fora da igreja? Que teve um público, assim, que talvez não seja público gospel? Foi. E a Mandu foi engraçado porque nesse show quem escolheu o repertório foi o Wagner, né? Que é o diretor aqui da Casa de Vovó Dedé. Ele que escolheu as músicas. E ele escolheu músicas diferentes, sabe? Mesmo para explorar a minha voz, ele escolheu uma que na época da igreja eu jamais cantaria, que era o Canto das Três Raças, da Clara Nunes, né? E me marcou bastante, porque essa música, né, me deu outra visão daquela cantora, daquele tipo de música. Porque a Clara Nunes, ela é uma cantora que ela valorizou bastante a cultura afro, né, a cultura negra. E para uma pessoa evangélica é um pouco difícil, entendeu? Entender. Mas ali naquele show, uma chave virou, eu comecei a entender o que é música, o que é sentimento e o que é respeito, que é uma palavra muito necessária nesse momento da gente. E aquela mulher, ela teve isso. Na década de 70, você bater recorde de vendas de discos, cantando músicas afro, é uma coisa incrível. Né? E ela fez isso por quê? Porque ela respeitou as pessoas e porque ela cantou a verdade dela, né? Então, assim, esse show teve esses detalhes que me marcaram bastante dessas músicas. E fora o nervosismo, que eu me lembro que quando eu entrei, assim, não sentia mais os pés, não sentia as mãos. Mas, graças a Deus, a voz estava lá e saiu. Falou aí que não sentia mais os pés, as mãos, mas durante o show, como foi a sensação de ter um público novo ali, várias pessoas com expectativa, era um show, assim, de lançamento do Bruno Leicam, como é que foi? Olha, Amandu, foi gostoso quando... É gostoso ainda, até hoje, né? Quando eu canto, que eu noto que as pessoas estão caladas, sabe? Mas que no final as palmas me dizem se foi 100 ou foi 0. Sim. E aí, sempre no final das músicas, as palmas eram assim tão fortes, assim, bravo, você arrebentou, deu certo. E aí foi me dando força que o frio que eu senti quando eu comecei o show já tinha se transformado
em calor no final, sabe? Eu lembro que Relaxei. no meu jardim, é o nome da Sim, música. sim. A gente tava ouvindo lá e ninguém sabia a música porque era um lançamento, assim, do Bruno Lecan já existia, mas eu acho que ninguém ali tinha muito conhecimento sobre a música. Mas eu lembro que no final tava todo mundo cantando, tipo, tava todo mundo no meu jardim, tipo, todo mundo tava lá e foi uma coisa bem legal. E eu quero saber como é que foi, tipo, trazer uma música autoral, um trabalho autoral, e essa música em específico, do que ela fala e a gente, enfim, entender um Exatamente, pouco. porque eu não tive a oportunidade ainda de ouvir, mas hoje, quem sabe a gente pode ouvir aqui na rádio tá ao aqui. vivo. Ela tá aí? Tá depois. Com certeza. Ela já depois chegou? a gente escuta. É essa aqui, né, ó. Ela tá aqui, né? Sim, ela já chegou. Ela chegou. Tá bom. Vamos. Ela Pode- já chegou o nome da música? Não, é porque ele falou que ela tá aqui, daí Ah, ela tá. teve uma Não, atraso, mas já o chegou. nome da música não é Ela Tá Aqui. Não, como é o nome? Não. O nome da música é Te Levar Pro Meu Jardim. Te Levar Pro Meu Jardim. Me conta um pouco da história dela, de como foi cantar no Revelarte. Eu vou tentar falar de uma maneira mais clara, né, gente? Que eu tô achando que eu tô falando tanto. Ah, pode não, falar, Eu falo pode. demais, Tá vocês tudo sabem, bem. né? Bom, assim, essa música foi da época da igreja, sabe? Então, assim, eu fiz algumas músicas da época da igreja para o Senhor, para Deus, sabe? Mas eu queria experimentar uma música romântica, né? Porque no meio da música gospel também tem músicas românticas. E aí, as minhas composições, geralmente, elas não são nada assim premeditadas. Eu queria fazer, mas eu não sabia por onde começar. Então, sempre começa com um cantarolando. Aí dali vem uma palavra. Aí depois vem a outra palavra. E de repente sai uma estrofe, sabe? E com essa música foi mais ou menos assim. Não foi nada premeditado, não foi pra alguém, né? Depois que eu concluí a música, foi que eu fiquei, poxa, eu consegui fazer isso. Uma música pequena, simples, mas gostosa de ouvir. Vocês vão ver quando tocar. A gente vamos então ouvir um pouco aí, Te Levar Pro Meu Jardim. Deixa eu te levar pro meu jardim, deixa eu te dizer o que senti, deixa eu te dizer o que és pra mim. Meu maior presente é o amor por ti. Nem todas as rosas do meu jardim possuem a beleza que há em ti. De tudo que vivi e aprendi, estar contigo hoje é o que me faz feliz. Deixa eu te abraçar, deixa eu te levar. Vem pro meu jardim, meu pobre coração chora. Deus venha unir agora os nossos corações. Deus venha unir agora os nossos corações. Deixa eu te levar pro meu jardim, deixa eu te dizer o que senti, deixa eu te dizer o que és pra mim. Meu maior presente é o amor por ti. Nem todas as rosas do meu jardim possuem a beleza que há em ti. De tudo que vivi e aprendi, estar contigo hoje é o que me faz feliz. Deixa eu te abraçar, deixa eu te levar. Vem pro meu jardim, meu pobre coração chora. Deus venha unir agora os nossos corações. Deus venha unir agora os nossos corações.
meu pobre coração chora. Deus venha unir agora os nossos corações. A gente acabou de ouvir aí Te Levar Pro Meu Jardim, composição autoral de Bruno Lecan. Contou um pouco da história dela, né? Que ela veio assim, meio despretensiosa, não foi pra ninguém, não foi feita pra, enfim, pra ninguém. Mas a gente viu um processo muito importante na sua vida, Lecan, que é o processo da igreja. A gente viu o Lecan que cantava pra Deus. E eu quero ouvir também agora um pouco desse passado que ainda é tão presente na tua vida, que é a igreja. A gente já pulou de uma música e já vai pra outra. Eu quero agora ouvir uma música que tu cantava assim na igreja, mesmo uma música gospel. Pode ser qualquer uma. Pode ser Vai. qualquer uma. A capela? A capela. Que te lembra, assim, aquele momento. E depois explica um pouco como era, sabe, cantar essa música que ela representa pra ti. Eu vou cantar um trechinho, não sei se vou conseguir, que eu tô um pouco assim, né? Assim como. Ai, cantar a capela há tanto tempo que eu não canto assim na igreja. Eu cantava bastante. Mas eu vou cantar aqui uma música que é bem minha e da minha avó, né? Que ela cantava muito, inclusive esses dias ela estava sem conseguir dormir e a gente ficou cantando bem baixinho. Eu senti que mesmo ela tá com problemazinho de memória, né? Ela sentiu aquela nostalgia, aquela lembrança gostosa. Porque música, né, comida, essas coisas trazem a gente, né, para alguns lugares, para algumas situações boas. E essa música é mais ou menos assim. Vamos ver se eu vou conseguir. Não segue. Visita, meu Senhor, a cada irmão, dá-lhe paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. A gente ouviu alguns fatos aí seus falando sobre esse período da igreja, de cantar pra Deus, e a gente acabou de ouvir uma canção, e eu quero entender como era a sensação. A gente ouviu que te ajudou muito em muitos períodos, mas eu quero entender como era, sabe, subir num palco e cantar uma letra tão forte pra ti, que representava tanto, não só pra ti, mas pra todo mundo que tava ali ouvindo. Yamandu, foi cantar pra Deus, pra mim, é quase como que naquela época, e acho que ainda hoje também, é como se eu fosse um enfermeiro socorrendo uma pessoa que estivesse muito ferida. E muitas das vezes, assim, não é me gloriando, não, porque principalmente quando a gente está cantando, fazendo as coisas para Deus, a glória é dele. É ele quem faz, né? E eu acho que as músicas, as orações, as palavras, né, da Bíblia que as pessoas levam, são tipo como se fossem chaves para ligar a fé que cada um de nós temos. E a fé, quando eu digo, não é só a fé de se ajoelhar, de estar ali no templo e aquela coisa toda, mas a fé de querer estudar e vencer, a fé de trabalhar e gastar a sua energia para levar o pão para a mulher, para o filho, a fé de investir no filho, para o filho estudar na faculdade, se formar. Essa é a fé que
eu acredito que Deus colocou em todos nós. Não só aquela coisa sobrenatural, mas aquela fé na vida. Porque nós recebemos vida e a vida que Deus nos deu tem que ser vivida com força, com objetividade, com certeza, sabe? Então, assim, quando eu cantava na igreja, houve um período que eu fui silenciado pelas pessoas, assim, do templo, e eu fiquei muito triste, né? E foi nessa hora que eu me vi nessa situação de um enfermeiro de Deus, do Hospital de Deus. Então, eu me juntei a um grupo de senhoras, como a minha avó fazia no passado, e nós saíamos na rua evangelizando, mas assim, uma evangelização totalmente diferente dessa que a gente está acostumado a ver, de tipo assim, olha, Jesus te ama, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não era assim. Era uma coisa tão educada, tão delicada, tão gostosa, né? Que dava prazer. Todo domingo a gente ia, né? E eu me lembro que a gente ia e tinha pessoas que diziam assim, por favor, gostei tanto de vocês, reza aqui na minha casa, ora aqui na minha casa. E a gente entrava, sabe? E ali naquela hora eu não tinha aquele ímpeto de orar, aquele barulho todo, ou então de ler uma palavra e dar aquela explanada da palavra bem compreensiva. Mas eu cantava. E eu me lembro que quando eu cantava, as pessoas ficavam tão emocionadas e sentiam assim uma vontade de chorar. E aquele choro era o desabafo por aquela situação. E depois do choro, depois daquele louvor, elas se sentiam aliviadas. Então ali eu comecei a ver que se eu não podia cantar na igreja, eu podia cantar na casa de uma pessoa desconhecida e Deus fazer a obra e eu continuar. E aquilo era tão gratificante, me marcou bastante. E a gente conheceu várias pessoas dessa maneira. É tanto que chegou um momento, Yamandu, que nós decidimos evangelizar de madrugada. E a gente fazia essa mesma coisa de madrugada em lugares assim, que se eu for dizer aqui, lugares absurdos, assim, de perigoso de madrugada. Caraca. E a gente encontrou criança com revólver na mão, sabe? Adolescente. Foram coisas bárbaras, mas foram momentos, assim, desafiadores naquela época. Hoje em dia ninguém vai ter coragem de fazer mais isso, porque o negócio mudou mesmo. Mudou. Mas naquela época... Que época? Ali por volta de 2007, 2008. Eu tinha um aninho. Atrás. Vocês são bebês, por favor, não me perguntar a idade, não. Então, nessa época, era um pouco mais tranquilo que agora. Então, a gente fazia isso. E eu me lembro com muito saudosismo e muita alegria desses momentos, assim, até de aventura, né? Sim, a gente ouviu novamente o Bruno citar a avó dele. E eu quero muito entender essa ligação que você tem com sua avó. Foi ela que te criou? Como é que é esse processo? Porque hoje a gente ouviu que você cuida dela, né? Que sempre a gente tá aqui, o Bruno Leican, e sempre tá falando da avó. Conta um pouco pra gente como é essa relação sua com sua avó. A minha avó, eu acho que... Não sei, sabe? Eu vim de uma criação evangélica, né? Mas eu acho que tem coisas que só quem sente sabe, né? E eu e a minha avó, como tem também com outras pessoas, eu sinto assim que o nosso amor, a nossa amizade vem de muito antes até da gente nascer. Porque é uma conexão tão grande, parece que a gente já viveu em outras vidas, até vou dizer assim, juntos. A gente foi irmão, foi alguma coisa. Porque eu tenho um carinho muito grande e a gente se completa tanto. Ela era minha confidente. Hoje ela está um pouco desmemoriada. Então eu estou cuidando bastante dela. Mas ela foi fundamental na minha vida, sabe? Quando ninguém me dava uma palavra de força, ela dizia coisas assim... Que até hoje, quando eu lembro, eu ouço a voz dela falando. Você ainda vai ser muito grande. Você vai conseguir tudo que você quiser. Nunca baixa a sua cabeça, sabe? Tantas palavras e palavras são chaves que abrem portas. E essas palavras que ela me deu, hoje, com a idade que eu tenho, me abrem portas. A idade misteriosa, né? Essa idade misteriosa. E, Leican, ao longo da sua vida você contou aqui que ela cuidou de você. E eu quero saber, hoje em dia, como é retribuir esse cuidado. Eu fico muito feliz porque
é gratidão. A gente sempre deve ter na nossa vida gratidão, porque o dia de amanhã não nos pertence. Hoje eu estou aqui com saúde, eu estou de pé, estou bem, eu posso fazer o que eu quiser. Mas quando eu sair dessa sala, pode acontecer, Deus nos livre, né? Alguma coisa e eu perder toda essa autonomia, né? Então hoje aqui eu tenho que ser cordial com meu irmão, eu tenho que retribuir aquilo que ele me dá. Mesmo que ele me dê algo ruim, eu tenho que pensar em mim. O que a Bíblia diz? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E essa palavra, ela quer dizer o quê? Se eu não me cuido, se eu não me amo, se eu não penso no meu bem-estar também, como eu vou proporcionar o bem-estar a outra pessoa? E a minha avó, ela fazia isso com a gente, sabe? Ela, um período da vida dela, ela recebeu um convite para ser uma missionária da igreja, viajar pelo mundo, junto com meu tio. E ela viu que a gente estava numa situação muito difícil, eu, meu irmão e minha mãe, e ela abdicou disso, desse sonho que era dela, muito de sair evangelizando pelo mundo, para ficar com a gente, para cuidar da gente. E sempre quando ela fica doente, que eu tô, às vezes, botando a comida na boca dela porque ela não quer comer, que ela é igual uma criança. Tem vontade. Então, assim, eu penso nisso, que ela abriu mão de algumas coisas dela por nós, né? E às vezes eu abro mão de algumas coisas minhas por ela. E eu não me arrependo, porque a pior prisão que um ser humano pode cair é a prisão do arrependimento. Passou aquela oportunidade de a pessoa pensar, poxa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter agido naquela hora. Eu poderia ter amado naquele momento. E aquele momento passou e não vai poder mais voltar atrás. A gente conversou sobre bastante coisa até agora, mas um ponto aí não citado é que a gente vem construindo, no caso você vem construindo uma vida, uma carreira. Isso antigamente era unicamente musical. Hoje em dia o Bruno Lei cantar na comunicação. Eu quero entender como foi que caminhou de um processo pro outro, como foi o chamado, e como que foi mesmo se inserir assim de cabeça num mundo que pra ti era tão novo. Antes de tu responder essa pergunta, eu só queria lembrar de um dos acontecimentos muito bacana, que inclusive envolveu a sua pessoa e me envolveu também. Que foi no primeiro dia que eu vim aqui conhecer a casa de Vovô Dedé, que foi numa entrevista externa que a gente fez, inclusive que você estava participando. Eu não sei se era a tua primeira entrevista, o teu primeiro contato. Não era, a gente teve muitos antes de tu chegar, a gente teve alguns, né? A gente saía por Fortaleza aí pra vários espaços. Só sei que ele tava muito nervoso, por isso que eu pensei que era a primeira vez que ele tava entrevistando alguém, eu segurando o microfone assim pra entrevistar alguém. É que o Yamandu ia com a gente, então sim. Eu ia me confiando, você sabia? Eu ia assim, se eu chegar eu nunca lá, nem peguei o microfone, eu ia só ali observar o processo. Mas teve um dia que tu teve que segurar naquele dia dos sabonetes, tu se lembra? Sim, foi Mas bem legal. eu ia de certa forma pensando assim, qualquer coisa, eu jogo o Yamandu. Foi bem legal o dia dos sabonetes. Mas só pra lembrar, antes de Já falo. Depois vocês falam sobre isso, mas só queria lembrar, porque a primeira pessoa, depois do Lessa, que eu tive contato aqui na casa foi você. E foi uma troca muito boa. Eu lembro que no final do dia, depois da gente ter passado muitas coisas durante aquele dia, a gente ficou meio perdido no meio do nada, fora da cidade. A gente não tava na casa da mulher pra fazer entrevista. E aí a gente chegou bem mais tarde do que eu esperado. A minha mãe já tava no celular, meu Deus, perguntando onde é que eu tava. E aí foi muito bom no final do dia a gente se cumprimentar e tu seguir por um caminho, seguir pro outro. E eu, que legal, fiz alguns amigos e um deles foi você. Então muito legal, muito bacana esse contato que a gente teve. Logo no início, em que eu entrei aqui pra casa de Vovô Dedé, então eu fui recebido por muito carinho, com muito amor. E por você, pelo Lessa, por todos que estavam lá no primeiro dia. E agora eu tô aqui na rádio e, tipo, é muito, muito louco pensar que há 2 anos atrás, que foi no final de 2020, a gente já tá quase... acho que tá no quase... Foi no final, foi nossa. No final de 2020. 2 anos depois, a gente tá aqui na rádio, eu tô te entrevistando e é muito louco. E você isso. tem seu próprio programa. A gente tava num projeto, né? Era pro Bem Fazer mesmo, mas a gente tava numa projeção de sair por aí gravando externas e, enfim, depois utilizar. E hoje em dia a gente vê uma consolidação de algo que era um projeto. Mas voltando ao começo da pergunta, responde um pouco do início desse start na comunicação. Como é que ele se deu e como é que foi essa experiência, assim? Assim, antes de responder, Yamandu, quero dizer pra ele também que foi um prazer conhecer ele, que ele é um menino muito
vou dizer, até usar uma palavra da igreja, muito abençoado. Obrigado. Foi um contato muito bom. Eu também gostei daquele dia. Pena que não teve outras, né? Outras externas como você, mas... Tiveram algumas, eu acho que só mais uma, contigo só Foi, mais não uma. foi? Foi. Foi antes de tudo realmente fechar. Foi, acho que foi. Tinha dado assim uma apaziguada, mas essa questão do Covid, mas aí piorou e a gente teve que encerrar a questão das entrevistas externas. Ainda bem que a primeira impressão que ficou foi boa, né? Pois é, e Amandu, assim, eu não esperava apresentar um programa, né? Ser co-apresentador ali no Bem Fazer. Foi uma ideia, assim, do Wagner, né? Que sempre tá pensando além do que a gente... Sempre tem alguma coisa na cabeça dele, algum projeto novo, né? Uma coisa pra todo mundo. Eu não me imaginava, né? Que eu venho da igreja, né? E então, assim, eu aprendi a falar, né? Na igreja e tudo mais, a como me expressar, mas jamais imaginei estar em frente às câmeras, conversando sobre tantos assuntos que a gente conversou ali no Bem Fazer, né? Momentos assim bem fortes, de convidados assim que emocionaram, né? E agora no Bem Fazer Musical, que já é a minha área, né? Eu posso opinar e falar com mais precisão. Calma, vamos lá. A gente teve o Bem Fazer. O que foi o Bem Fazer até chegar no Bem Fazer Musical? Qual foi o projeto até chegar nessa tua área? O que era o programa que tu participava? Ele falava sobre o quê? O Bem Fazer, o programa Bem Fazer, ele né? Que ele ainda está no ar, né? Sim. É um programa que o Wagner idealizou para divulgar boas ações e também instituições que têm feito a diferença no Brasil e no mundo, né? Nossa. Então, assim, a Lígia, né, que está na frente do programa, agora com a... Letícia Anacleto. Com a Letícia. Então, assim, ela sempre trazendo convidados que traziam suas histórias, né? Como a gente conversou com um rapaz que construiu um carro que era um banheiro que rodava pela cidade de Fortaleza, oferecendo banho gratuito para pessoas moradoras de Que rua. legal. Caraca. E ele colocou assim... Isso ainda tá atuando? Esse projeto ainda tá acontecendo? Ainda está acontecendo. Só que agora o carro dele deu um problema, mas ele não parou, sabe? Isso aí é a fé que eu tava falando para vocês. Ele tem fé em ajudar as pessoas, amor, sabe? E aí ele tá com o carro quebrado, mas ele tá entregando cesta básica em moto, em bicicleta, ele não para, que é o Missionário Sertão. Então, assim, ele foi um dos convidados assim que marcou bastante, trouxe muitas histórias emocionantes de pessoas que passavam de 3 meses sem tomar banho. O único banho que tomava era banho de mar com água salgada, entendeu? Então, para ele levar banho para essas pessoas foi assim o mesmo que salvar uma vida. Com certeza foi, porque levando dignidade, né? Sim, e hoje em dia a gente sabe da ramificação na música, eu acho que nem ramificação, é o principal, daí vem a ramificação na comunicação. A gente sabe que o seu lado é a música, hoje em dia a gente tem um programa, um Bem Fazer exclusivo do Bruno Leican ali, com sua cara, com sua personalidade, que é o Bem Fazer Musical, que é um novo projeto, por isso eu vim pra gente ter um pouquinho mais de calma, porque eu quero que tu explique, é uma coisa nova que tá vindo por aí, que o pessoal ainda vai ter um conhecimento, ainda vai assistir, então explica o que é essa proposta do Bem Fazer Musical. Bom, o Bem Fazer Musical é um programa que vem com um intuito um pouco parecido com o do Bem Fazer mesmo, que é de entrevistas, de matérias e tudo mais. O Bem Fazer Musical vai trazer cantores, né, que falam de fé, que falam do Criador, que falam desse contato com as energias do universo, né, para de alguma forma trazer fé, amor, luz para as pessoas, né? Eu acho que é um programa inovador no canal da TV Dedê, porque nós temos programa que fala de samba, a cultura nordestina, né? Nós temos tantos programas, tanta variedade, mas estava faltando algo que falasse sobre a fé, sobre o sagrado. E nós estamos num momento na nossa vida que a gente está precisando bastante se achegar à fé, né? Não só aquela fé, mas a fé em tudo,
né? No mundo, a fé de que vai dar tudo certo. A fé de que vai que a dar gente vai tudo sair certo. de tudo isso, né? Pois é, e esse programa tem essa vertente, tem esse direcionamento, né? E a nossa expectativa tá lá em cima para que isso aconteça, né? E também para que as pessoas que até que estão nos assistindo agora, né? Dia 22 vai ser o primeiro Bem Fazer Musical no canal da TVDD. Divulgue bastante, como é dia 22, canal da TVDD, que horas? YouTube, às 8 horas. 8 horas. É numa? É uma... Acho que ou é terça ou é quarta, né? Terça ou quarta. Mas me explica um pouco como foi juntar dois lados seus. A música e a comunicação que já tá rolando há um tempo. Teve uma identificação maior com esse programa? Ele tem a tua cara agora. Como é juntar esses dois lados? Eu tô feliz porque eu tô me sentindo mais dentro do meu terreno, assim. Até pelo fato de serem mais músicas cristãs, né? Músicas religiosas. Então, assim, eu consigo dar, por exemplo, um elogio dentro do meu entendimento de cantor. Sim. Eu consigo elogiar, consigo falar, consigo interagir com mais facilidade. Não que no bem fazer normal, né? Sem ser musical, eu não conseguisse, né? Mas no musical... eu vou ter eu estou tendo essa possibilidade a mais de ficar mais à vontade, né? Não canto ainda no Bem Fazer, né? Mas vai ter, então, Possivelmente vai ter um Bem Fazer musical com o Bruno Leican. Cantando Mas no música. caso, tu só apresenta, então. No caso, eu estou só apresentando. Ah, sim. E eu notei, eu vi nas tuas redes sociais que, eu não sei se é isso, tá? Porque na casa tá acontecendo tanta coisa que aí eu fico perdido se essa gravação vai pra tal projeto, se é pro Espia, se é pro... Enfim. Já tiveram alguma gravação? Já rolou alguma gravação? E com quem foi essa gravação? Nós tivemos 2 gravações. Ontem nós gravamos uma Acho que foi essa que eu vi. com o Guto Ribeiro, né? Aí ele veio e trouxe uma proposta de música gospel bem jovem, sabe? Sim. Batidas assim bem mais atuais. E também tivemos a Nara Lima, que é uma cantora evangélica. Assim, gente, eu fiquei impressionado com a potência da voz dessa mulher, porque ela cantou uns louvores da minha época, que é o hino da vitória. Cara, esse hino é muito alto, muito Sim, alto. inclusive a gente tem a Claudine, né? Que a Claudine é do rock, ela canta rock pauleira. E também muitas vezes é muito alto, tem, enfim, tá num tom geralmente muito acima do que é o habitual para as pessoas cantarem. E eu tava fora da sala de concerto aqui na casa de Vovó Dedé, no dia que ela tava cantando uma música gospel. A Nara? A Nara tava cantando uma música gospel e eu jurava que era Claudine por conta do estilo e é muito legal ver de como a gente tava conversando um pouco antes sobre pecado, sobre um pouco da igreja mesmo, desses princípios da igreja, e é muito legal ver a evolução de uma coisa que é tão particular do ser humano, que é a música, no período que a gente tá vendo hoje em dia, né? Eu acho que hoje em dia a música gospel é pra todos os estilos, é pra todos. Eu acho que tem como se encontrar com Deus, como é a proposta da música gospel, independente do ritmo, independente... Eu acho que a mensagem vem por meio da letra, vem por meio de tudo isso. E é muito legal ver essa transformação, ver essa didática que tá tendo hoje em dia. E eu confundi, assim, realmente a Claudine, acho que jurava que era ela por conta da potência que vocal, a música né? tinha. Não só o vocal, mas a música em geral, tipo, tinha uma batida bem assim. E agora, a gente tá aqui com 44 minutos de programa, mas eu quero ouvir mais música do Leican, a gente tem mais música autoral aí, a gente tem também, pode ser qual? Escolhe aí uma. Vamos botar... Quando Você Chamar. Quando Você Chamar, vamos ouvir agora, Bruno Leican. Quando você chamar, eu estarei aqui. Pode me procurar, não esqueça que estou aqui. Quando você chamar, eu estarei aqui. Pode me procurar, não esqueça que estou aqui. Deixo aviões de furta cor a te seguir.
Deixa meus braços, meu calor te fazer feliz. Deixa a onda do peito desaguar, deixa o raio de sol te abençoar. Me faz feliz, me faz feliz. Tire o nego de um caos da solidão, eu preciso do toque de tuas mãos. Me faz feliz, me faz feliz. Quando você chamar, eu estarei aqui. Pode me procurar, não esqueça que estou aqui. Quando você chamar, eu estarei aqui. Pode me procurar, não esqueça que estou aqui. Deixo aviões de furta cor a te seguir. Deixa meus braços, meu calor te fazer feliz. Deixa a onda do peito desaguar, deixa o raio de sol te abençoar. Me faz feliz, me faz feliz. Tire o nego de um caos da solidão, eu preciso do toque de tuas mãos. Me faz feliz, me faz feliz. Deixa a onda do peito desaguar, deixa o raio de sol te abençoar. Me faz feliz, me faz feliz. Tire o nego de um caos da solidão, eu preciso do toque de tuas mãos. Me faz feliz, me faz feliz. Deixa a onda do peito desaguar, deixa o raio de sol te abençoar. Me faz feliz, me faz feliz. Tire o nego de um caos da solidão, eu preciso do toque de tuas mãos. Me faz feliz, me faz feliz. Voltamos agora, depois de ouvir Quando Você Chamar, autoral de Bruno Leichan. E Bruno, conceitou um pouco essa composição, ela fala sobre o quê? O que é que tava passando ali? Bom, essa música, Quando Você Chamar, foi bem complicada de fazer, porque foram pedaços, assim, que eu fui unindo de períodos, assim, da minha vida, né? Mas, assim, é como eu te falei lá no início, né? As minhas composições não têm aquela história toda. O pessoal sim. fala, eu fiz pra isso. Não, vem aquele sentimento e eu vou escrevendo e vou cantando e unindo um verso com o outro. Quando eu dou por fé, tá feito. É muito interessante porque dos compositores que a gente passou nas outras entrevistas, toda vez que a gente pergunta sobre isso, pelo menos a maioria fala que só vem. Não fala dessa história também. Mas tinham, tipo, muitas histórias, tipo, tinham tinha. conceitos que eram abstratos e absurdos, mas é muito legal ver também quando é natural, sabe? Exato, A gente isso tem, sério. mas trazendo um pouco a relação que a gente ouviu aqui muitas vezes durante a conversa da igreja com o Bruno Leichan. Bruno, conta um pouco pra gente o que é que mudou depois de não ter se afastado, mas de ter aberto outras portas. Você falou disso ao vivo. Falei ao vivo, Lembrar abrido, essa mas vamos lá. Depois de ter aberto outras portas, né? Enfim, depois de ter ido pro caminho da música, tanto que teve uma limitação ali por algumas pessoas. Mas o que é que mudou pro Bruno Leichan hoje, ainda cristão, que ainda tem uma fé muito grande, nessa relação com Deus? O que é que veio aí de novo?
Assim, Amandu, tinha muitas amarras na minha cabeça, sabe? Assim, muitos pensamentos que me limitavam, né? Pra compor, pra avançar na vida, sabe? Muitas coisas, assim, negativas. Mas no sentido de que, como eu tava te falando, antes da gente entrar no ar, né? Que tudo demais é veneno. A gente tem que fazer um controle. Porque Deus, ele também é coerência. Ele não é aquela coisa, sabe, impossível. Que às vezes a gente vê tanta coisa, tanta limitação. E se você for conhecer a Deus realmente, for procurar entender, pedir discernimento ao Espírito Santo, você vai entender que o caminho de Deus não é tão difícil. Chegar a Deus, conhecer a Ele, entender a Ele, né? E viver com Ele não é tão complicado. As pessoas é que complicam, as pessoas é que criam obstáculos para você ter que enfrentar, que atravessar. E Deus não é assim. Ele mesmo fala na palavra dele que no momento que você, aonde estiver, você chamar por Ele, falar com Ele, Ele vai te ouvir. Você pode estar numa cadeia, pode estar sendo assaltado, pode estar até no banheiro tomando banho. Você pode falar com Deus, que Ele é sem igual. Ele é uma pessoa sem limites, sabe? E isso que mudou na minha cabeça, porque antes eu era muito assim, poxa, eu tenho que falar com Deus assim, Senhor, eu posso entrar, aquela coisa, sabe? Mas não, hoje eu já vejo Jesus como um amigo, como uma pessoa que eu tô aqui, meu Deus, preciso resolver isso, como é que eu vou fazer? Não preciso nem dizer Jesus, eu tô falando com Ele já. Ele sabe, Ele me entende, entendeu? Então, isso é uma das coisas que mudaram em mim e que me facilitaram a me conectar com Ele, porque Ele entende. Antes que as palavras saiam da minha boca, Ele já sabe o que é que vai sair de dentro. Então, não existe nada que eu possa esconder dEle. E essa compreensão veio depois, nesse Leicande agora. O Leicande antigamente não, ele achava que para falar com Deus tinha que estar de joelho num quarto. Quando eu chegar em casa eu vou me ajoelhar. Mas não, eu posso falar com Deus no meu pensamento, caminhando, entendeu? Sim. Sim, a gente Até pode falar. Eu vou só terminar aqui uma palavra que o Yamandu falou antes de chamar a música, sobre as músicas, né? Tem gente, não vou ouvir essa música porque é pecado, porque é isso, aquilo. Claro, você tem que ter um filtro. Se realmente aquilo ali te fere, entendeu? Te molesta, você não vai ouvir, né? Eu, por exemplo, tem certos tipos de músicas que eu não escuto, não gosto, não curto, não é minha praia. Mas que a gente tem que ter o discernimento, né? O que cabe pra mim, cabe pra você. O que não cabe pra você, pode caber pra mim. Né? E a gente vê muito isso, as pessoas, não, a minha verdade é a verdade absoluta. Jesus não é assim. Até estava falando com uma menina aqui da casa de vovó Dedé sobre isso. Que Jesus, ele é um pai que acolhe a todos. Ele compreende a todos. Agora, eu, que sou um homem cheio de falhas, vai ser difícil para mim perdoar uma outra pessoa. A coisa mais difícil é você pedir perdão. Então, assim, eu vejo hoje com outra visão as coisas de Deus, né? E eu me sinto feliz, não me sinto triste por essa mudança, não, sabe? Legal. Agora eu já posso fazer uma pergunta? Pode. Agora eu já posso. Bom, a gente vem falando muito sobre canto e sobre Deus aqui. Eu acredito que esse dom que você tem, que é o dom do canto, Ele te deu e você nasceu com isso. Então eu quero saber pra você como é ter recebido esse dom e usar esse dom pra adorá-lo, pra cantar, pra louvar a Deus. Nesses últimos dias eu passei uns probleminhas com relação a isso, sabe? Eu fico muito feliz quando eu estou nesses momentos que eu falei aqui, de cantar e ver as pessoas sentindo a minha voz, sentindo a minha mensagem, sentindo a minha energia. Eu me sinto super realizado, sabe? Mas, por outro lado, também às vezes fico muito triste, porque a gente quer, o ser humano tem isso, né? De querer avançar, querer o brilho, querer a fama, querer o dinheiro, né? Onde é que tá o dinheiro? Então, às vezes isso aí vem, porque Que forte, tá tudo bem, Leicão. Então, Ele quase gritou aqui. Cadê o dinheiro? Eu quis dar ênfase, sabe, ao sentimento. Porque é legítimo da gente sentir isso. Todo mundo sente, né?
Então, às vezes, a gente passa por isso. Mas sempre passar com esse equilíbrio, né? De que tudo vai vir no seu devido tempo. E tem sido assim comigo, sabe, Amandu? Estar aqui na casa de vovó Dedé foi uma oportunidade vinda com o tempo de Deus, com o momento certo. Jamais imaginei que existisse uma casa dessa, que te valoriza não como você fosse um produto, mas como você, Como humano. como pessoa, como ser humano, sabe? Eu me senti assim valorizado. Muitas coisas que eu ouvi e ouço aqui na casa de vovó Dedé, do Wagner, até da tia Regina, do Lessa, de várias pessoas, de vocês, são coisas que eu não ouvi lá atrás com tanta frequência, entendeu? E é até um saldo. Por isso que a gente deve sempre ter paciência, esperar. Porque o tempo não é o nosso inimigo. Sim. Ele é uma ferramenta de transformação. É verdade. Só que é difícil entender, né? Eu acho que o Leican que passou por tudo isso, se ele tivesse ouvido aquilo lá no começo, ele ia ficar assustado, né? Eu acho Verdade. que até mesmo hoje, uma coisa que eu queria te perguntar é que o que é que tu quer pro futuro? O que é que a carreira profissional do Leican pode acontecer? O que é que vem aí? O que é que você espera? E tá sendo fácil, tá sendo difícil esperar esse tempo, entender esse tempo, como é que tá sendo? Assim, Amandu, eu vou falar isso aqui, mas é uma coisa assim bem complicada. Que, eu tenho alguns amigos, né? E todos têm opinião diferente, né? Uma da outra com relação a isso, porque me acompanham e falam, Leican, não tá fazendo nada, não tá indo atrás de nada, não tá acontecendo nada na tua vida. Mas eu desde de sempre, sabe? Assim, acho que o que eu vou falar aqui talvez nem caiba muito. Mas assim, da minha avó eu recebi isso, de viver pela fé. Porque às vezes nós, na minha casa, nós passamos por coisas assim terríveis, que todo brasileiro passa, né? Hoje em dia. Até tá melhor um pouco, as condições financeiras. E a gente, esse tempo todo, todos esses momentos, a gente atravessou com Deus, sabe? E ele sempre mostrou uma saída, ele sempre mostrou um caminho, né? Como mostrou aqui pra mim a casa de vovó Dedé, porque quando eu me distanciei um pouco da igreja, eu fiquei perdido. Como é que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Sim. E eu falava com Deus, eu dizia assim, que o Senhor me mostre um lugar, que eu esteja bem. E eu vim pra cá, né? E tenho desenvolvido o meu canto. E através daqui eu tenho tido a oportunidade de participar de outros projetos, como esse programa, o Bem Fazer Musical. Jamais imaginei estar apresentando um programa. Jamais imaginei estar cantando para uma multidão de pessoas, como já cantei, Sim. né? Ter vídeos gravados. Então, assim, para mim, isso daí é um sinal de que vale a pena ter fé e esperar, entendeu? Então, eu não faço planos, eu tô vivendo o momento. Entendeu? Que legal. E a gente teve uma construção de um bate-papo bem legal, mas eu queria voltar lá nas externas, no primeiro contato com a comunicação que você teve, falar do perguntar sobre o sabonete. sabonete. Eu queria trazer um pouco das experiências, né? A gente já entendeu todo esse processo aí do Bruno Leican, mas Bruno, e aí, as experiências de sair pra comer carne de jaca e sair pra ver sabonete natural, que essa é a história de sabonete. A gente foi fazer uma externa, tava eu, Bruno Leican, Augusto Lessa, acho que o Franzé e o Edson brigando ali na frente do carro, né? O Edson como cinegrafista e o Franzé como o nosso motorista particular. Muito legal, a gente tinha um motorista na época. E daí a gente foi pra um lugar que eu acho que ele era, assim, depois do Piauí, sabe? Era tão longe. Não, não. Ah, tá. Mas era muito... É onde tem as piscinas, quando você começa a ver as piscinas. Que é entendi. muito afastado. É um reino tão distante. É, tão distante. E daí a gente foi pro condomínio de uma mulher que ela trabalhava com produtos, com sabonetes naturais, isso e aquilo. Imagino. E era uma experiência nova, tanto pra mim quanto pro Leican. Eu tinha um contato com a comunicação que era um contato de palco, sabe? De câmera.
E o Leican, ele tava se inserindo agora nesse meio, né? Então a gente não sabia fazer entrevista, o que perguntar, como agir, era uma coisa, tipo, muito nova pra gente. E daí a gente tinha que, na marra mesmo, descobrir o que a mulher tava falando. A gente recebia um roteirozinho, acho que um dia antes. E daí a gente ia pro espaço e começava a conversar. E depois gravava um programa e treinando tudo isso pra servir de espaço, de, enfim, matéria, né? Pra um projeto que viria a acontecer. Daí nesse dia do sabonete, geralmente eu tava indo como espectador. Tava vendo o Leican pra ganhar a mesma experiência. E daí me botaram pra fazer também. E ficou eu e o Leican conversando, não sei o quê. Massa. Mas de ti, como é que foi, Bruno Leican, pegar um microfone na mão e bolar com sua cabecinha perguntas pra pessoas sobre carne de jaca, sobre sabonete, sobre tantas coisas, assim. Aquele dia a gente foi pra um espaço que tinha yoga, eram coisas que eu acho que no teu universo eram muito novas, sabe? Demais. E como é que foi lidar com tudo isso e da tua imaginação ter que tirar perguntas assim? Aí eu fui desafiador, Yamandu, porque nunca imaginei de comer carne de acho que era jaca ou era caju? Era caju. Aí pra Tu mim foi é nesse igual. dia? Não. Ah, tá, porque eu tô... Carne de caju. Não sei se existe. Carne de Não, é porque caju. a carne de caju é aquela... É a própria fruta. É Mas- porque é bem fibrosa. Daí eles Pronto, fazem é a porque tem carne. gente que cozinha a carne de jaca pra fazer carne Gente, de jaca. de caju nesse também. dia da carne de caju, eu vou contar aqui, eu acho que eu não devo nem contar. Eu acho que você que tu vai contar. Tu acha que eu devo contar? Eu acho que não sei, conte. Você quer contar? Tu gostou da carne? Não, olha, era justamente sobre o gosto. Assim, eu acho que se tivesse... Porque assim, gente, meu Deus, eu não sei nem se eu devo contar. Eu vou mandar pra mulher, eu não tenho o Instagram do cara. Que ela não esteja ouvindo. Eu vou mandar pra ela. Mas acho que ela não tá ouvindo, não, que essa reportagem aí foi das primeiras, né? Foi. Faz muito tempo. Olha, se você estiver ouvindo, me perdoe. Não, mas olha, quando ela tava preparando a carne de caju, tava um cheiro assim indescritível de frango, que eu fiquei com água na Caraca. boca. Aí, na hora do tempero, a dona da casa não mostrou pra ela, não deu a ela a colher pra pegar o sal. Aí ela teve a ideia de bater a vasilha do sal na panela. Ela tipo sacudiu assim. Meu Deus. E a Mandu, eu acho que ali tinha umas 50 colheres de sal que caiu. Mas tanto sal que na hora que ela fez, ela botou numa telha, sabe? Num prato lá que parecia uma telha. Coisa mais linda, ela botou pra mim. Quando eu comi, menino, parecia que eu tava comendo uma salina. Caraca. Aí ninguém comeu, só eu. realmente Mas- não provei não. E eu obrigado. tinha- Eu lembro de ter assistido a reportagem depois que ela foi ao ar. E eu lembro que a mulher te perguntou se tinha gostado. Você Eu falou tinha que dizer, sim. eu tinha que dizer, porque, gente, olha, tava um cheiro maravilhoso, mas quando eu comi... E o pior que eu também fiquei com vergonha de, na hora, dizer pra ela que tava salgado demais, né? Aí ela, tá muito bom, vou botar mais pra você. Depois que a câmera desligou, e ela botou. Aí eu tive que comer, aí eu fiquei... Até falei pro Lessa, eu vou pedir a ela um copo d'água que eu tô morrendo de sede. Mas foi a tua primeira experiência? Como é que foi, tipo, com comida, assim, vegetariana? Eu nem sei Foi. sobre o que foi. Era sobre isso mesmo? Era um restaurante vegetariano? Era. Sim, sim. Vegano. Eles eram. Vegano, né? Eu fui Eles só pra eram fotografar, mas eu escutei verdes, algumas né? coisas. Tu foi, né? Fui, eu tava fotografando nessa época. Inclusive vendo as fotos que eu ainda tenho, se não me engano, nas fotos. Foi uma entrevista muito boa, Sim. porque Eu assisti, foi ela muito boa. ela tava esclarecendo. Foram duas mulheres, duas inclusive, mulheres, né? era Sim. nutróloga Tinha um cara e lá a também, mas ele não cozinha. apareceu. Nutróloga, que legal. É nutróloga, né? É, chama? acho que sim. Nutricionista. Vamos dizer assim, é melhor, né? É. Vale mesmo. É nutróloga. Não sei, vai, falei aí que eu quero ouvir. Pesquisa aí pra mim. Nutrólogo. Nutrólogo é um profissional Nutrologia. médico especialista em nutrologia. Essa especialidade avalia os benefícios e malefícios causados pela ingestão dos nutrientes, de modo a auxiliar na manutenção da saúde e na redução de riscos de doenças. Acho que é nutrólogo. São diferentes: nutrólogo, endocrinologista e nutricionista. Vale, endocrinologista é outra coisa, já É, sai total. Exato. Eu acho que ela era nutróloga, porque ela tava esclarecendo dúvidas a respeito da alimentação. Porque tem gente que vira adepto do veganismo, né? Uhum. Sem saber de nada, assim, decide do nada. Muito eu.
Não é assim, tem que ter um acompanhamento do nutrólogo. Sim. Porque falta vitamina B12. Porque você vai deixar de comer carne, né? Na verdade, olha, eu sou vegetariano faz uns 5 anos. Eu não como carne, assim, nenhum animal há uns 5 anos, nada de bicho. Eu fui essa pessoa que só parou porque eu era uma criança que não gostava, não fazia sentido pra mim comer carne. Daí eu parei. Só que a única vitamina, assim, que precisa ser suplementada com aquela comprimidinho é a B12, porque ela é muito difícil de encontrar. Ela tem em carne, eu acho que em algas marinhas, tipo, uma coisa assim. Come terra que tem. Já as outras coisas, tipo, todas as outras vitaminas, elas podem ser muito bem trocadas por alimentos de origem vegetal, sabe? A gente tem muita proteína em muitos alimentos. A gente tem o grão de bico, que tem muita proteína. Tem a ervilha, que tem muita proteína. A gente tem, tipo, vários grãos, como o feijão. Muitos grãos mesmo, que a gente tem muita proteína. E dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer de tudo. Então, acho que a proposta desse espaço, eu ainda não entendi muito bem, é essa. Mas esse negócio aí de ser vegetariano, ser vegano, é muito importante mesmo esse acompanhamento com uma pessoa, de entender, principalmente pra quem tá começando. Eu fui num período de criança, não tive todo esse acompanhamento. Mas quem começa, eu acho que vai passar muitas vezes por desmaios, porque o corpo tá condicionado a certas ingestões de certas coisas. É uma desintoxicação que você vai fazendo. Então é muito importante. Mas agora eu quero entender o que era o espaço, sabe? O que era esse lugar. Por que ela tá fazendo carne de jaca pra ti? Era de caju. De caju não vai sair da minha cabeça. É de caju. Era de caju. Era justamente isso, uma dica tanto de nutrição, né? Como também de Caju. cozinha sustentável, entendeu? Ela estava provando como poderia muito bem substituir um frango, né, de uma maneira simples e acessível, né, com produtos fáceis de se conseguir, né? Uhum. Ela só exagerou no sal, demais. Caraca. Mas e aí, as outras matérias? Eu lembro que a gente Dos foi sabonetes, o do sabonete, olha, gente, esse do sabonete, os sabonetes eram tão bonitos. Eram que, lindos. Olha, dava vontade até de morrer. Eu de lembro, comer. eu não sei, tu Caraca. foi no banheiro? Não fui não. Pois eu fui no banheiro e a mulher usa, né, o sabonete. E na verdade, não. Eu acho que não tinha sabonete no banheiro, ou era tipo os dela, alguma coisa assim. Eu sei que se fosse os dela, eu acho que eu, tipo, tinham 3. Eu usei os 3 na mesma hora, assim. Eu experimentei um, experimentei o outro, não sei o quê. Eu acho que eu até mandei tu ir no banheiro pra, tipo, ver um pouco desse processo e pegar. E eram umas coisas que tinha coisa dentro, tinha umas plantas dentro do Era um sabonete. tipo, cheiro, essas coisas? Todos Porque- têm, não? Não, um cheiro assim, tipo... É porque uma vez eu fui na beira-mar, e aí tinha uns sabonetes que tinha, tipo, um cheiro da fruta mesmo. Tipo assim, parecia que era a fruta mesmo, entendeu? E era o desenho todinho da fruta. E ela fazia com toda uma química lá. Lembra que ela falou da infusão do óleo essencial com isso daqui e aquilo. E a casa, nossa, a gente chegou, era um espaço tão agradável. O espaço que a mulher morava, tinha um Cheiroso, quintal, era uma coisa que é muito legal. Acho que é por isso que eu gosto muito, assim, de sair pra externas e sair pra essas Amanda ficou fatos encantado. da comunicação. De quando Nunca vi você uma vai externa. mesmo, você vai Está mesmo na pra... entrevista fora do espaço do estúdio. É e muito tal. legal porque você vai mesmo pro ponto ali de origem da matéria, você conhece o ambiente, conhece o espaço e você ganha uma riqueza cultural muito grande, É sabe? verdade. A gente foi pra espaço que eu acho que eu já tinha estado em alguns, mas eu acho que você nunca teria oportunidade de estar, não por não conseguir ir, por não ter acesso, mas por falta de conhecimento, porque abre portas, essas matérias, elas abrem portas pra conhecimento, yoga, esses negócios. Eu acho que o contato que tu tinha era mínimo, né? E quando a gente foi pra um espaço, eu lembro que teve um espaço que a gente foi, que era lá na cidade dos funcionários, que foi aquele da Sombra do yoga. Cajueiro, né? Oi? Sombra do Cajueiro, né? É, a sombra do cajueiro. Daí tinham várias Não, esse das crianças já é outro ou é o mesmo? O Sombra do Cajueiro era que recebia bastante crianças para eles terem um contato com a terra, né? É que teve um que eles estavam comendo até melancia. Foi Lembra? esse, foi Foi esse. esse? Que legal. Pois é, daí era tipo uma didática muito legal. A gente teve conhecimento de coisas que estão aqui em Fortaleza e que a gente não teria. É. E é muito legal ir lá, e a gente tem que... Eu acho que pra entrevistar, a gente vai descobrindo tudo, né? Ao longo do processo da entrevista. E a gente vai ter que repassar isso pra outra pessoa. Então, o conhecimento que a gente leva é muito grande. E eu queria saber o que foi que você, Bruno Leicão, levou
de todas essas externas, desde o caju, as crianças comendo melancia ali 3 horas da tarde num sábado, depois indo fazer yoga. Fala um pouco pra gente o que é que você ganhou de bagagem cultural nessas externas. Assim, tudo isso que você falou, Yamandu, eu concordo, sabe? Assim, a experiência, né? E também a questão de você lidar com pessoas de diferentes linguagens, né? Porque o Lessa treinou a gente muito bem. Tu se lembra, Sim. né? Porque ele não se prendia a texto, a roteiro, a perguntas, Sim. não. Ele chegava e dizia assim, gente, a gente vai conversar com o entrevistado, vamos conhecer, vamos investigar, vamos criar amizade. E Tudo aí, é válido. e aí, e tudo é válido. A partir disso daí, a gente conseguia extrair do entrevistado tantas coisas maravilhosas, né? Alguns até ficaram tão assim à vontade com a gente que houve uma interação grande, né? Esse do Sombra do Cajueiro foi super divertido. Teve um também que também foi sobre nutrição. Isso escreve, enfim, entrevistou no meio ali das minhocas, lembra? Que tinha, eu acho que era um homem que a gente foi entrevistar, daí estava lá com o microfone e foi no meio do mato, assim, cheio de borboleta, besouro e um monte de coisa. E daí, tipo, são experiências que a gente vai guardando, que vão ficando, vão marcando e depois chega como lembrança, sabe? É muito gostoso. Mas fala, o que você ia falar? Não, eu ia falar justamente isso, das lembranças e também que a gente aprendeu ali, Yamandu. Eu vejo também muito isso em você. O jogo de cintura, né? Você pode, de repente, pegar um entrevistado que não vai te dar tanta liberdade para perguntar, para interagir. Mas devido a essa experiência que a gente teve junto com o Lessa nas externas, a gente consegue driblar essa parede que se cria e extrair a pergunta, né? E desenvolver a entrevista. Eu vejo isso em você também, quando às vezes assisto o Espia, eu noto que tu consegue ficar à vontade, mesmo o entrevistado não estando à vontade. Isso tem que acontecer porque a gente era jogado. Porque eu acho que a comunicação ela se faz assim. Não tem roteiro, não tem script. Eu acho que quando a gente vai comunicar. Claro, depois a gente passa por todo esse processo. Mas pra aprender mesmo, é na marra. Você não tem como saber o que a pessoa vai falar, o que a pessoa quer falar, se a pessoa fala, não fala. Então esse jogo de cintura ele tem que acontecer. Em todo momento você tem que estar preparado pra tudo. E a gente passou por várias situações. Eu lembro de uma muito específica que a gente estava num espaço, um espaço muito grande, muito agradável, por sinal. E tinha uma mulher, eu acho que a mulher era baiana. E ela, tinha morado na Bahia por muitos anos e agora ia voltar. Ela tava em Fortaleza e ia voltar pra Bahia. É a Camille. Isso. Eu lembro do nome do povo todo. E eu lembro que foi uma luta muito grande pra gente conseguir gravar, porque a gente não sabia como começar. E tu não sabia o que perguntar. E essa coisa da marra, de a gente ter que fazer porque tem que fazer e ter que sair o que tiver porque tudo é válido. Né, com o entrevistado, Pois é, aquela tudo coisa. é válido. Ela trouxe um jogo de cintura muito bacana e muito importante, não só pra você na comunicação, como você na música. Hoje o Bruno Leica como artista que vai estar num palco, que vai estar fazendo show, que vai estar interagindo. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Então eu acho que essa escola, que é a Casa de Vovó Dedé, que Maravilhosa vem fazendo tanto pela gente, ela ajuda em coisas que às vezes a gente nem se liga. Eu acho que a gente tava conversando do inglês, a gente tava sentado lá, tu falou que tem uma dificuldade, que não sei o quê, mas tenho certeza que talvez o inglês não tenha sido o foco, mas a gente tinha uma professora tão legal na época, que era tão descontraída, que talvez também tenha se sentido um pouco mais contraída. Então acho que essa interação humana que a Casa de Vovó Dedé proporciona, ela trouxe pra gente coisas que não são acessadas assim da maneira mais tá no subconsciente, sabe? A gente não acessa assim só pensando. Então eu acho muito legal. E eu queria saber como é que tá sendo essa coisa de viver na Casa de Vovó Dedé, mas não viver os cursos, viver a vida do Bruno Leican, que tem os amigos, que hoje em dia brinca com o pessoal igual a gente tava brincando ali, que hoje em dia conversa com todo mundo e fez novas amizades. Como é que tá sendo viver esse espaço? Eu fui apresentado um mundo assim muito maravilhoso aqui na Casa de Vovó Dedé, porque aqui eu tenho aprendido a
a interpretar as pessoas, a entender as pessoas, a entender a mim mesmo, né? Porque aqui nesse processo a gente passa por muita coisa, como esses das externas que a gente fazia. Ali nós somos desafiados, né? E nós conseguimos dar conta do recado. E isso aí nos trouxe uma bagagem, né? Então, assim, eu tô me formando até como... Nós estamos nos formando até como seres humanos melhores, porque essas experiências aí vão colocando bloquinho por bloquinho nas lacunas e fazendo dali uma pessoa mais forte, uma pessoa mais determinada, uma pessoa com mais esperança na vida, né? Porque aqui a gente... Sei que tu pediu para não falar dos cursos, mas a gente olha para os horizontes e vê um lugar, um porto seguro. Sim. Né? E a gente tem vivido isso, assim, nesses últimos tempos. A gente tem vivido esse momento de estar solto, sem um lugar, sem alguém, né? E aqui a gente encontra nas brincadeiras, nessa comunhão, né? Todo mundo junto, brincando, conversando, aprendendo. Porque você mesmo, né, Yamandu, é pianista, né? Outros cursos também já fez aqui, que é multi-instrumentista, né? Então, assim, nessa vivência você foi, como é que eu posso dizer? Angariando, guardando talentos e aprendizados, né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, muito agradecido a Deus. Quando eu vinha pra cá, inclusive, falando de Deus, né? Aqui tá uma igreja hoje, né? Já reparou? Não, gente, é porque, olha, conversar comigo, sempre ele tem que estar no meio da conversa. Até demais, tá? Agora. Eu vim falando com ele, eu vim dizendo, meu Deus, obrigado. Tem coisas que têm acontecido comigo que eu acho que eu nem mereço. Mas Deus sabe que eu preciso que seja feita. Sim. Entendeu? Então essa casa tá de pé. Essas pessoas estarem aqui, cada um tem uma função nesse plano de Deus para mim, nesse plano de Deus para cada um de nós, entendeu? Nessa Matrix. A gente tá conversando bastante, mas acho que ainda tem música autoral de Bruno Leicam pra gente ouvir aí. Agora a gente tá entre duas, né? A gente tem duas opções ou é só mais uma? Ah, Lua e Sol, então é porque é Lua e Sol, acho que... Ah, tá. Não, mas é só uma, vamos lá. Lua e Sol, autoral de Bruno Leicam.
Acabamos de ouvir Lua e Sol, autoral de Bruno Leicam, mas às 4h20 da tarde, do dia 17 de março de 2022. A gente vai ter que ir encerrando mais um programa. A gente fez um programa de bem extenso, a gente teve 1h20 aqui. E Bruno, eu queria agradecer por todo o bate-papo, por essas trocas de experiência que a gente teve lá no passado e pôde rememorar agora, que a gente viveu de novo agora. E eu acho que é isso, eu desejo que tudo aí comece a dar certo no ramo musical, que esses sucessos que você tanto espera voltem a acontecer, né? Que a gente sabe que a gente vai ver muito Bruno Leicam aí nos palcos e esse sucesso que está acontecendo na comunicação, ele só evolua cada vez mais. E a gente veja aí você também na televisão, em todo esse espaço que a Casa de Vovó Dedé tá dando essas oportunidades. E eu passo a palavra aqui pro João Lucas. Se você tem uma coisa pra falar, João Lucas. Na verdade, a coisa que eu precisava falar, que eu já estava preparando, assim que eu soube que tu era o entrevistado de hoje, é aquela questão é uma questão nostálgica mesmo, de te ter aqui após 2 anos. E eu também vivi mesmo, não mesmo o número de, vamos dizer assim, de experiências externas que vocês tiveram, mas mesmo assim, sendo poucas, foi muito legal. Foi marcante, né? Foi muito marcante e com certeza foi, assim, uma das melhores fases da minha vida, porque quando um novo ciclo se inicia consequentemente, pode ser que não, em alguns casos, mas pra mim, quando se inicia um ciclo na minha vida, que foi o meu ciclo aqui na Casa de Vovó Dedé e na comunicação, é uma fase boa pra mim, pelo menos o início. Até agora também tá boa, assim. Enfim, a gente passou por muita coisa até chegar aqui na rádio, mas enfim, agora tá tudo de boa. Porém, foi muito bom e, meu Deus, eu tenho as fotos até hoje, eu tenho as lembranças até hoje. Eu tenho até a roupa, por mais que não caiba mais em mim, eu tenho uma roupa do primeiro dia que eu vim aqui na TV e tive esse contato contigo. E tu é uma das pessoas que eu mais quero bem aqui, com certeza. Nossa, obrigado. Meu Deus, sim, sério, de verdade. Sempre que falam de Leicam, sempre que aparece aqui na rádio, acho que aqui na todo TV, mundo é meio que unânime, sabe? Todo mundo quer muito bem pra Bruno Leicam, é uma coisa bem unânime, todo mundo gosta muito de ti coisa boa aqui. de ouvir. Eu quero acompanhar pelo menos um bastidor do teu novo programa aí que vai estrear. Não tive essa oportunidade, a gente ouviu a mulher cantando e eu vi na rede social o convidado que teve ontem, não foi? Só que eu quero ter a oportunidade de acompanhar lá e de assistir depois que estrear, né, no caso. Faz 22. só um aviso de novo que a gente fez no meio da entrevista, mas pra finalizar aqui, faz um aviso aí de quando vai ser, que horas vai ser, onde vai ser. Faça. Pode fazer. É que ele ia falar Eu não ia falar, não. Pode falar então, antes daí a gente termina com o chamado aí pro pessoal. Eu só quero agradecer, tipo, quando tá agradecendo, agradecer a sua visita aqui na rádio, porque é incrível ficar ouvindo experiências, trocar experiências e, tipo, por mais que eu não faça muitas perguntas, eu gosto de ficar prestando atenção e até agora eu tô matutando aquela ideia do sabonete. Eu sei. Mas eu quero agradecer, porque é um privilégio muito grande trocar experiências com você e espero ter mais vezes aqui na rádio. Se Deus quiser. Eu tô feliz também, gente, de estar aqui com vocês. É a primeira vez aqui na rádio. Espero que tenha outras oportunidades. Eu prometo falar menos, que eu falo demais, eu reconheço. Não, mas é bom. Pois é, eu tô muito feliz de ver todos vocês, que a gente tem histórias em particular, né? E vocês são amados, todos aqui da Casa de Vovó Dedé do meu coração. E convidar todos que estão nos ouvindo para dia 22 às 20 horas no canal da TV Dedé no YouTube, o meu programa Bem Fazer Musical, trazendo músicas espirituais, músicas que vão te levantar, vão levantar a sua fé. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de acessar lá, tá bom? E deixar seu like, né? Claro. Seu joinha, que é tão importante. A Casa de Vovó Dedé precisa desse compartilhamento. Inclusive, você que está nos ouvindo agora, compartilha aí no Facebook nossa entrevista aqui, né? Faz com que essa casa fique mais conhecida, porque assim mais luzes vão se acender. Sim, né? Com certeza. Fiquem com o meu beijo melhor. Então é isso, a gente vai encerrando mais um programa hoje, agradecendo aqui Bruno Leicam e a todos que estão nos assistindo. É isso, 4h25 da tarde aqui em Fortaleza, Ceará. Quinta-feira, dia 17 de março de 2022, encerrando mais um programa, mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé. Um beijão e até amanhã. Até amanhã. É...